Um bom dia a todos. Vamos orar para que nós iniciemos o estudo nesta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos nesta manhã aqui reunidos debaixo da Tua permissão e sob as Tuas misericórdias, Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Cá estamos com o desejo de aprender um pouco mais a respeito de Ti mesmo, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, através do breve catecismo de Westminster, Senhor. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo revele a nós um pouco mais do Teu caráter. Que saiamos daqui com conhecimento e com sabedoria para vivermos na prática este conhecimento, Senhor. Assim oramos, com alegria e com uma santa expectativa, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar então a matéria do professor Rodrigo aos domingos de manhã, a respeito do breve catecismo de Westminster. Nós estamos na segunda parte, Cristo, redenção, graça e lei. E as primeiras perguntas desta segunda parte dizem respeito à pessoa de Cristo. Nós estamos estudando o que na cátedra, na faculdade de teologia, é chamada de uma matéria chamada Cristologia. Lógico que é uma forma bem resumida, lógico que é uma forma mais próxima para nós, baseados nas perguntas do breve catecismo. Hoje veremos a pergunta de número 24. Na pergunta número 23, nós vimos o seguinte. Lembram-se no finalzinho da última aula minha? Que eu pedi para vocês estudarem os textos de referência? A pergunta 23 diz o seguinte: que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? Antes da 23, nós vimos que o nosso Senhor, Ele possui duas... Um bom dia, amada igreja, como vocês estão? Vamos responder então, por favor. O nosso Redentor possui quantas naturezas? Duas, Marcão, muito bem. Duas naturezas. Uma divina e uma humana. Na mesma pessoa ou personalidades diferentes? Na mesma pessoa, muito bem. A 23 diz o seguinte: que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? Ofícios, funções. E a resposta é: Cristo, como nosso Redentor, exerce o ofício de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação, ou seja, como homem. Deus encarnado. Isso, Deus encarnado, estado de humilhação, Ele exerceu as funções de profeta, sacerdote e rei, quanto no seu estado de exaltação. Qual é o seu estado de exaltação? Como Deus, exatamente. Profeta, sacerdote e rei. Pergunta de número 24 então. Vamos abrir aqui. Diz o seguinte: como Cristo exerce as funções de profeta? De novo, vamos lá, todo mundo junto? Como Cristo exerce as funções de profeta? E a resposta que o breve catecismo nos dá é a seguinte: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Novamente, para nós compreendermos os termos, vamos lá. Cristo exerce as funções de profeta, o quê? Pensa o seguinte então, com relação à função de profeta, com relação ao ofício de Cristo como profeta, conecte a palavra profeta, revelando-nos. Profeta, revelando-nos. Perceberam? Através de sua palavra e pelo seu Espírito, o que nós precisamos saber
a respeito da vontade de Deus para a nossa salvação. Profeta, revelação. Ok? Textos bíblicos, referências bíblicas. A primeira que eu trouxe aí, na verdade não é minha, são referências do próprio Breve Catecismo, tá? Do próprio Breve Catecismo. João 1,18. Quem achou, leia bem forte. Evangelho segundo o apóstolo João. Vai, pode ler. Muito bem. Ninguém jamais viu a Deus. O que continua? O que João quer dizer aí? O Deus unigênito. O que é isso? Deus unigênito. O único filho, Deus. O único filho de Deus, Deus. Revelou Deus. A Escritura nos mostra que quem revela a Deus é o próprio Filho. Quem revela a Deus é o próprio Filho. Está aí a prova bíblica, a argumentação quanto a isso. Vamos pular o texto de Hebreus, que daqui a pouco nós vamos detalhar um pouco mais a respeito dele. João 14, 26. João 14, 26. Quem achou, leia bem forte. Quem que vai revelar também? O Espírito Consolador, Cristo, Jesus, disse isso a respeito do Espírito. O Espírito revela Deus. O Espírito de Deus revela Deus. Como que você conhece Deus? Através do Espírito Santo. Ninguém, absolutamente ninguém, se não tiver o Espírito Santo, conseguirá conhecer Deus. Somente através do Santo Espírito de Deus em nós, o Espírito de Cristo em nós, é que revela Deus para nós. Você não consegue chegar a Deus Santo sem o Espírito Santo dele, que é o Espírito de Cristo. O Consolador. O Pai enviará o Espírito. O que a resposta diz para nós? Através de sua palavra e através do Espírito, revelando-nos a vontade de Deus para a nossa salvação. E o último texto aí, João 16, 13. O que diz? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. O que esse texto diz? Quando vier o Espírito, aqui é menção de derramamento geral, derramamento do Espírito com muita abundância, diferentemente do Antigo Testamento, tá? Diferentemente do Antigo Testamento. A partir da ascensão de Cristo, o Espírito Santo veio abundantemente para todos aqueles que ele habitar. Mas abundantemente, sem restrição agora. Porque Cristo veio e foi assunto aos céus e mandou o Consolador, o seu Espírito Santo. Diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia manifestação do Espírito? Sim ou não? Sim. Sim. Sabe por quê? Pressupondo-se que no Antigo Testamento havia pessoas que criam em Deus, para crer necessariamente é preciso o Espírito Santo. Pessoas creram em Deus no Antigo Testamento, sim ou não? Sim. Para crer em Deus só há um meio, através do Espírito. Só que o Espírito naquele período, naquela dispensação, naquele momento da história da redenção, o Espírito não era abundante. Era restrito ao povo de Deus, especificamente a nação de Israel. Isto, perfeitamente, nós vamos ver isso. Por que então que a partir de Cristo a revelação foi plena, foi completa? Porque outrora, ou seja, antes, vamos pensar no Antigo Testamento.
tenha sempre essa divisão de tempo. No Antigo Testamento, toda aquela época antes da vinda de Cristo, o Espírito Santo agia assim, se manifestava assim, só que a manifestação era, como é que o Newton disse, que o meu pai disse? Progressiva, parcial, remetendo para as promessas que viria o Cristo de Deus, exatamente. Quando o Cristo veio, a revelação foi completa, e o Espírito Santo passou a agir plena e completamente, de forma abundante, após a vinda do Messias, do Cristo, certo? A função do Espírito Santo não sei se, eu creio que alguns aqui já ouviram esta analogia. A função do Espírito Santo é um holofote. O holofote que aponta para Cristo. Por que então o Espírito Santo agora age ou se manifesta plena e completamente? Porque agora ele aponta para quem revela Deus plena e completamente: Cristo. Perceberam? Cristo. Que coisa linda. No Antigo Testamento, o Espírito se manifestava. O Espírito fazia com que a pessoa cresce em Deus, mas cresce nas promessas. Cresce nas promessas. Ok? Vamos então. Conhecimentos gerais sobre ofícios, sobre funções no povo de Deus. No Antigo Testamento, temos 3 ofícios que recebiam o óleo. Havia a unção, ofícios que as pessoas eram ungidas com óleo para a confirmação do ofício. São eles profeta, sacerdote e rei. E raramente estes 3 ofícios se misturavam em uma só pessoa. Raramente. Tem pouquíssimos exemplos. Quando Deus ungia ou destacava ou chamava uma pessoa, ele chamava para ser profeta, ou chamava para ser sacerdote, ou chamava para ser rei. Existe um exemplo negativo de alguém que tentou unir 2 ofícios. Saul. O que ele quis fazer? Fala aí para mim. Ele era rei, foi ungido pelo profeta Samuel. Muito bem, eu estou fazendo vocês pensarem, lembrarem da história bíblica. Foi ungido por Samuel, e ele foi ungido sacerdote? Não, ele foi ungido rei, a função, o ofício de rei, o governante, o representante de Deus na terra, para o seu povo, rei. Mas ele quis também oficiar como sacerdote. Ele quis fazer coisas de sacerdote. O que o profeta disse para ele? Você está errado. Você está errado, você está desobedecendo, você vem desobedecendo, e agora culminou o ápice da sua desobediência, querendo fazer coisas que você não pode fazer, que era só um sacerdote podia fazer. E ele quis também agir como sacerdote. Nós não vamos entrar em detalhe hoje a respeito de sacerdote nem de rei, porque são objetos de estudo das próximas perguntas, ok? Mas olha lá, exemplo negativo: Saul, sendo rei, tentou oficiar como sacerdote. Todas estas confirmações dos ofícios de profeta, rei e sacerdote apontavam para um que reuniria as 3 funções em uma só pessoa: Jesus. Jesus reúne em si as 3 funções, aquelas funções que eram muito importantes para o povo de Deus, para a nação de Israel: profeta, sacerdote. Vocês estão vendo a imagenzinha aí? Profeta nós vamos ver hoje. Só para vocês terem já aguçar o sabor de conhecimento de vocês. O que essa imagem diz respeito sobre sacerdote? O que vocês lembram disso? Sacrifício. Sacrifício e intermediação. O que é intermediação? Isso. Intermediação é um ponto entre 2 partes, ok? Ligação. Eu falei que não ia falar, mas eu não aguento me segurar. O sacerdote, ele tem realmente essa questão de sacrifício. Ele como representante de Deus, ele levava o sacrifício entre Deus e o povo. E ele corria risco de morte.
se ele oferecesse sacrifício profano ou sacrifício contrariamente às ordenanças de Deus, o que acontecia? Ele morria. Tanto é que o sumo sacerdote, quando ele entrava lá no santo lugar, tinha uma cordinha amarrada nele, porque se o povo pensasse assim, ele está demorando lá dentro, alguma coisa aconteceu, puxavam o sumo sacerdote, porque Deus poderia ter matado ele lá dentro, por oferecer sacrifício impuro, errado. Ok? E o próximo aí, rei. O que o rei faz? O rei governa. O rei é um representante de Deus na terra. E Cristo reúne essas três funções em sua própria pessoa. Nós vamos ver nas próximas aulas, se assim o Senhor permitir, certo? Atenção, essa divisão, quanto aos ofícios de Cristo, é didática. Na verdade, a Bíblia não explica isso num livro, em pormenores, sobre essas funções, para nos ajudar. Essa divisão, essas funções que nós estamos estudando, é para nós entendermos e compreendermos o nosso Senhor Redentor Jesus Cristo. O caráter dele, a função dele como Cristo, como o Messias, para nós entendermos, ele é assim, 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 ele faz isso, isso e isso, ele teve como ofício fazer assim, 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 só para nós compreendermos a respeito da pessoa do nosso Redentor. Por isso que o breve catecismo mostra isso na primeira parte das perguntas sobre Cristo, as três funções do nosso Redentor. Compreendermos melhor a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Texto bíblico que resume os três ofícios na pessoa de Cristo. Agora sim, abra lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Hebreus, capítulo 1, 1 a 4. Já foi dito que o presbítero Newton irá, assim que o Senhor permitir, iniciar um estudo expositivo, pregações expositivas baseadas nesse livro de Hebreus. E esperamos ansiosamente esse momento, para nós aprendermos ensinamentos belíssimos dentro deste livro, essa carta aos Hebreus. Vamos aguardar. Qualquer coisa, dá um chacoalhão no presbítero Newton e fala, vamos começar? Vai! Quero passar a ouvir. Prepara! Vamos lá, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. Esses 4 versículos é a introdução na carta aos Hebreus, e nesses 4 versículos estão presentes os 3 ofícios de Cristo. Percebam, que não dá para ver muito ali o vermelhinho, mas vamos lá. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, versículo 2, nestes últimos dias, preste atenção, eu grifei aí, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por que eu grifei essa parte aí? Qual é esse ofício aí de Cristo? Profeta. O escritor está dizendo assim, antes, Deus falava, antes do quê? Antes de Cristo. Deus falava aos pais, ou seja, os antepassados da nação hebraica, dos hebreus, antes, Deus falava aos pais pelos profetas. A boca de Deus, Deus falava pelos profetas. Agora, na plenitude dos tempos, Deus falou pelo Filho. E encerrou, e terminou, e completou o que ele tinha que falar. E de forma plena, total, juntando tudo aquilo que ele havia dito pelos profetas, juntou tudo, e reuniu em Cristo, que é uma forma completa, plena, final da revelação de Deus. Isto. Exato. Boa. Daqui a pouquinho nós vamos
tocar mais nesse assunto aí com relação a profetas no século 21. Legal, muito bem. Então, viram aí? Versículo 1, 2 fala sobre o ofício de Cristo como profeta nos falou. 3, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ele quem? Cristo. Seu ser. Ser de quem? Tem que entender o que nós estamos lendo. De Deus. Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Exatamente. Nós temos que entender a respeito de quem o texto está dizendo. Porque se você falar, o seu é meu, é de quem? É de seu? Não, seu. Tem que entender o pronome está se referindo a quem? Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Isto. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Poder purificando pecados. O que eu grifei aí? Por que eu grifei aí? Aí diz respeito ao ofício de sacerdote. E o sacerdote, e um sacerdote muito poderoso. Muito poderoso. Porque nós vamos ver que os sacerdotes ofereciam sacrifícios, eram sacrifícios limitados, temporais, não satisfaziam o coração de Deus. Ah, mas como assim, Rodrigo? Mas Deus mandou eles fazerem? Sim, Ele mandou fazer para que tudo isso de história fosse acrescentado na história da redenção, para nós entendermos que o sacrifício perfeito que Deus aceita era o sacrifício do seu Filho, único, único. Por isso que os sacrifícios lá no tabernáculo apontavam para Cristo. Eles não se encerravam em si mesmos. Os sacrifícios eram incapazes. Paulo fala isso. Sangue de bodes e de ovelhas não eram capazes de satisfazer a justiça de Deus. Mas o sangue do Filho, sim, era ou foi capaz. O sangue puro, perfeito e poderoso do seu Filho foi capaz de satisfazer o coração e a justiça e a ira de Deus. Sacerdote perfeito. E aí, continuando, assentou-se à direita da majestade. Quando você fala, seja bem-vinda, majestade, você está se referindo a quem, esse pronome de tratamento? Rei, rei. Lá em Londres, estão falando para a majestade tomar vacina. Que majestade? A Rainha Elizabeth. Vossa Majestade vai tomar a vacina. Majestade diz respeito a rei. Nas alturas. Nas alturas. O que quer dizer isso? É um rei que não tem limitação temporal nem existencial. Os reis terrenos, os reis que eram ungidos e os reis humanos tinham uma existência terrena e se assentavam no trono. Mas eles findavam na sepultura. O Rei eterno, Jesus Cristo, está assentado no trono celestial e a sepultura não o segurou. E ele agora senta no trono celestial. Esse Rei perfeito, maravilhoso e eterno. O Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa linda. Nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Rei. Vamos então ao ofício de profeta. Ofício profético. Aquela imagem que eu peguei na internet, lá no canto, é um alto-falante, né, saindo som, ou quem sabe um megafone. No meio é uma arca com um foguinho em cima, sacerdote, e o lado de cá é uma coroa de rei. Os judeus valorizavam os profetas, sendo aqueles que ouviam de Deus. Gente, nós não podemos ter dúvida de que homens ouviram Deus falar. Ouviram mesmo. Mas Rodrigo, mas como assim? Ouviu? Sim, de uma maneira que Deus falava, e aquele homem ungido como profeta ouvia perfeitamente o que Deus dizia a ele, a respeito do que ele queria para o seu povo. Nós não podemos duvidar disso. Então, profeta ouviam de Deus e comunicavam a palavra de Deus ao povo. O que o profeta fazia? Ouvia de Deus e falava. Não era profeta quem ouvia e não falava.
O profeta ouve e anuncia a vontade de Deus. Ok? Jesus, em seu ofício de profeta, é a última e derradeira revelação da palavra de Deus. Por que palavra de Deus? O que Deus fala. O que Deus fala. Acima de todos os profetas que existiram. Gente, fala o nome de um profeta aí. Samuel. Muito bem, Samuel. Samuel é classificado como um profeta não escritor. Por que não escritor? Isso, ele não escreveu, mas ele foi profeta. Ele ouviu de Deus e falou coisas de Deus, comunicou o povo. Outro nome? Elias, Eliseu, profetas, escritores? Não. Porém, existe na Bíblia o registro, no cânon bíblico, hoje, existe o registro de quantos profetas? 16, sendo 4 profetas maiores e 12 profetas menores, que são classificados como profetas escritores. Profetas escritores. Por que profeta maior? Porque olhou assim, colocou, nivelaram todos eles assim, os maiores para lá e os menores para cá, de altura? Não. Maior por quê? Pela quantidade de escrita, pela quantidade de registro escrito, papiro escrito. Quais são os 4 profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Muito bem, 4 profetas maiores que ouviram o que Deus tinha para falar e comunicaram ao povo e escreveram. Ok? E os 12 profetas menores? Ixi, aí não dá, né? Vamos tentar? Vamos tentar? Confesso a vocês que eu não decorei ainda, mas a gente vai se ajudando para lembrar. Vamos lá? Pode conferir na Bíblia aí se quiser. Vamos pela ordem? Pode ser, Marcão? Depois de Daniel aí, vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muito bem. Que mais que foi profeta? Moisés. Moisés foi profeta. Moisés foi sacerdote? Não. Moisés foi profeta. Que mais? Vocês se lembram de algum nome aí? A mais? De profeta? Não. Então tá bom. Ok? Entenderam sobre profetas maiores e profetas menores? Certo? Existem 17 livros a respeito dos livros proféticos. Por que 17? Lá, Lamentações de Jeremias, dentro do bloco dos livros dos profetas. Isso, livros proféticos. Quem escreveu Lamentações de Jeremias? Jeremias. Muito bem, muito bem. Jeremias, o profeta chorão. Muito bem. Jesus, em seu ofício de profeta, é a última e derradeira revelação da palavra. Já falei isso. Então vamos ao exemplo para a gente entender melhor. Como se cada profeta, preste atenção, todos esses que nós falamos nesta manhã, como se cada um deles tivesse uma lanterna fraca. Uma lanterna fraca. Que podia iluminar certas verdades. Aqui eu coloquei isso, certas verdades, mas não é que Deus tem várias verdades. Eu quero dizer assim, parte da verdade, certas verdades a respeito de Deus, até que chega o sol da justiça. Olha que analogia bonita, Jesus, e a revelação se torna plena e perfeita, a qual brilha sobre a ignorância humana. Os profetas, eles revelavam parte da verdade de Deus. Isaías falou parte, Jeremias falou parte, Samuel falou parte. Porém, em Cristo, tudo isso se completa de forma plena, revelando Deus. Eu preciso repetir isso, para nós entendermos que é muito importante
nós conhecermos esse ofício do nosso Redentor, porque você está querendo conhecer Deus, não está? Sim, sim, nós queremos conhecer Deus porque nós amamos Deus, e para nos relacionarmos com Deus, aquele que nós amamos, nós precisamos conhecê-lo, e para conhecê-lo você precisa saber onde. Aí Jesus fala, não é onde, é quem. Eu. Perguntaram para Jesus, onde vamos encontrar a verdade? Aí Jesus fala, não é onde, mas é quem, sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus, o profeta que fala da parte de Deus. Perfeitamente, completamente, cabalmente, que encerra tudo. E não vem mais nada sobre Deus depois de Cristo. Legal? Atos 3, 19 a 24. Quem achou? Isso, só um pouquinho. No contexto, é um discurso de Pedro, tá? No templo, Pedro no templo falando para os judeus. E aí, ele chega nesse momento do discurso e diz o seguinte: muito bem. Gente, Pedro está dizendo o seguinte, resumindo tudo isso que a gente está compreendendo a respeito do ofício de Cristo como profeta. Pedro está dizendo, outrora, os profetas falavam e apontavam para Cristo. Para Cristo. Agora, Deus fala totalmente e completamente através do seu Filho, Cristo. E ele pega um texto lá do Antigo, dois textos do Antigo Testamento, e ele fala, Moisés dizendo como profeta, vai vir um semelhante a mim, que anunciará as coisas de Deus. Mas semelhante a Moisés limitado? Não, Moisés disse isso, mas como ofício dele. Mas ele não estava dizendo, vai vir um profeta limitado como eu, temporal como eu, mortal como eu. Vai vir um profeta perfeito, que anunciará as coisas de Deus plenamente, plenamente. Tudo sobre Deus, que nós conseguimos e podemos conhecer. Cristo. Está um texto que prova o ofício de profeta, ofício de Cristo como profeta. E quem não se arrepender, o que diz o outro texto que é colocado aí? Porque muitos estão querendo conhecer Deus de outra maneira. Eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer uma divindade. Mas se não conhecer através de Cristo, não vai conhecer Deus, consequentemente permanece perdido, perecendo para o inferno. Gente, se você quer que uma pessoa conheça a Deus como você conhece, você tem que falar, você precisa conhecer Jesus. Não é por meio de transe miraculosa, de um momento de êxtase fora de si, num monte para receber uma revelação especial. Ninguém conhecerá a Deus se não for por Jesus. Você precisa estar convicto disto, porque se você quer oferecer um remédio para a cura dos povos, você tem que oferecer o remédio certo. Jesus. Ele é o profeta que fala de Deus, nós conhecemos Deus por Jesus. Ofereça Jesus para as pessoas, fale de Jesus para as pessoas, o remédio dos povos. O bálsamo de Gileade, o verdadeiro remédio, Jesus Cristo. Maravilhoso, o nosso Senhor, maravilhoso conselheiro, o nosso Senhor. Esse ofício profético traz a ideia de que Cristo revela o Pai em sua plenitude, sendo Ele mesmo o próprio Deus, pois Ele não diz, assim diz o Senhor. Quem falava assim diz o Senhor?
Os profetas. Porque eles não podiam falar: eu estou falando para você, povo de Deus, a minha palavra é esta. Não, eles não tinham essa autoridade. A autoridade deles era delegada. Eles falavam da parte de Deus, por isso eles tinham que ser fiéis. Falavam assim: Deus disse isso, não eu disse isso. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Isaías, Jeremias, todos esses que nós vimos, assim diz o Senhor. Porém Cristo, o próprio Deus, não disse assim diz o Senhor, mas ele disse: em verdade, verdade, eu digo a vocês. E as pessoas não viram isso, muitos deles, os judeus principalmente. Eles tinham que fazer essa correlação com o Antigo Testamento. Peraí, antigamente os profetas falavam aos nossos pais, falavam assim diz o Senhor, mas esse está falando da parte dele, alguma coisa diferente tem nele. Ele é Deus, mas eles não viram, não por falta de olhos, mas por falta de fé. Perceberam que coisa linda? Jesus é Deus e ele fala: eu vos digo. A lei falava assim: eu vos digo, assim eu digo, em verdade eu vos digo. Ele é Deus, o profeta perfeito. Em verdade eu vos digo. Ele revelou Deus de forma verbal e factual. O que isso quer dizer? Quem explica? Verbal e factual. Vai. Isso. Verbal, o que é verbal? Fala o que ele falou. E ele anunciou para os discípulos, e ele anunciou para muitas pessoas, e muitos ao redor dele anotaram tudo que ele falou, o que nós tínhamos que conhecer, e ele falou. Mas ele também é o único profeta que pôde revelar Deus de forma factual, ou seja, o próprio Deus agindo e cumprindo a sua própria palavra. Factual é isso, de fato, o Deus encarnado ali na frente das pessoas, o nosso Senhor que está vivo hoje, assentado com a majestade nas alturas. Aleluia. Então Jesus revelou Deus de forma verbal e factual, o único. Isaías não revelou Deus de forma factual, revelou Deus de forma verbal e de forma limitada. Perceberam? Muito bem, próximo. Aplicações então. Nós precisamos pegar tudo isso, porque eu não posso sair daqui e vocês ficarem com esse conhecimento assim: ah, legal, Rodrigo, puxa, é bom nós sabermos, e é muito bom nós sabermos sobre os ofícios de Cristo, mas o que isso tem a ver para a minha vida? Aí eu trouxe algumas aplicações, e você pode acrescentar tantas outras para a sua vida a respeito desse conhecimento sobre o caráter do nosso Senhor e seu ofício de profeta. Então eu trouxe para vocês algumas aplicações. Vamos ver se você concorda ou discorda. Pode falar aí, tá, Rodrigo? Eu não concordo com isso não vou aplicar na minha vida. Aí tá bom, não tem problema não. Quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos sendo abençoados pelo ministério profético de Jesus. É ou não é? É. Pois o Espírito de Cristo ilumina nossas mentes para termos mentes espirituais e sermos salvos, porque Ele tem as palavras de salvação. Quando você pega a sua Bíblia, você está ouvindo as palavras de Deus, e elas são reveladas através do Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Se você lê, e uma pessoa lê e não tem o Espírito Santo, ela só vai ler. Ela não vai ser convencida, ela não vai ter transformação de vida, isso daqui não vai entrar para dentro do coração dela, consequentemente ela não vai conhecer Deus. Agora, quando você abre a sua Bíblia, o ministério profético de Jesus está falando ao seu coração. O ofício profético de Jesus está falando ao seu coração, da parte de Deus, pelo seu Espírito. O que a resposta da pergunta 24 diz? Leia aí para mim, por favor, a resposta da pergunta. Palavra? A vontade de Deus para a nossa salvação. Quem ler este livro e não tiver o Espírito Santo, não será salvo.
não será salvo. Por isso que a leitura bíblica não é uma leitura, nós vamos ver no último ponto, não é uma leitura para conhecimento humano, para agregar conhecimento, para a gente ser uma pessoa melhor, para conhecer fatos históricos. Isso aqui é letra morta se não tiver espírito dentro das pessoas. O apóstolo Paulo diz isso. Isso é vida quando tem vida aqui dentro, vida espiritual. Aí gera vida. Por isso que você então, se nesta manhã você não tem o Espírito Santo, você tem que pedir para Ele. Alguém aqui dentro. E você que está me ouvindo. Se você não tem o Espírito Santo, peça: Deus, me dê um Espírito Santo, enche-me. Entre em mim, por favor, porque eu quero conhecer o Senhor de fato e de verdade. Ok? Gostaram dessa aplicação? Muito bem. Segunda, C.S. Lewis disse o seguinte: Cristo é o sol da justiça. Cristo é o sol da justiça. Não só porque eu vejo o sol. Cristo é o sol da justiça. Cristo fala da parte de Deus. Não só porque nós estamos lendo e conhecemos as palavras de Cristo sobre Deus. Não só porque eu vejo o sol, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Que coisa linda! Você, ao conhecer Deus na pessoa de Cristo, não só você está vendo as palavras de Cristo, mas você está conhecendo a vontade de Deus e você está tendo uma percepção cósmica perfeita da parte de Deus. Somente os crentes que têm o Espírito Santo têm compreensão exata do mundo ao seu redor. Cosmovisão correta. E é só através das palavras do profeta Cristo. Isso é maravilhoso, porque nós não estamos à deriva. O conhecimento que Cristo nos dá, da parte dele sobre Deus, nos faz compreender, faz dar sentido à nossa vida. Por isso que você tem que levar a palavra de Deus para as pessoas, porque muitos estão com uma vida sem sentido. E só Jesus pode oferecer sentido à vida. Uma visão correta de mundo. Você está compreendendo uma visão? Você está compreendendo o que está acontecendo no mundo hoje? Ah, Rodrigo, eu não sei, parece que está legal, as coisas vão melhorar, vai dar certo. O mundo tende a ser um paraíso, tal. Eu vou falar para você, busque conhecimento de Deus, porque não é bem assim. Isso tudo vai passar, diz Deus. Esse mundo vai passar, diz Deus. As coisas tendem a piorar, diz Jesus, o nosso profeta. Não sou eu que estou falando, é Deus falando. Por isso que nós precisamos de Deus e nos desarraigar deste mundo perverso. Senão nós vamos tentar achar sentido para a vida neste mundo e nós vamos nos frustrar e nós vamos para o inferno. Por isso que Paulo fala, nós temos que tirar as raízes desse mundo e nos arraigar em Cristo, porque Ele dá sentido à vida e nos mostra o porvir eterno, espiritual, na cidade em que nós vamos morar para sempre e sempre com Ele. Essa é a nossa esperança. E onde está isso? Na palavra de Deus, que o nosso profeta Jesus anuncia pelo seu Espírito dentro de nós. Perceberam que coisa linda? Por isso que C.S. Lewis diz, não é somente conhecer Jesus e suas palavras, mas a gente também tem um conhecimento do mundo ao nosso redor. E é Deus usando de misericórdia com a gente, nos mostrando qual é a vontade dEle para a salvação do seu povo. E você tem que entender também. Deus salva e Deus rejeita. Deus elege e Deus pretere, ou Ele não escolhe. Isso tudo é da parte dEle. Tudo conhecimento que nós temos sobre Deus na pessoa de Jesus. Entenderam? Segunda aplicação, então, legal, né? Terceira, se Jesus... Opa! É. Isso. E aí você vai olhando para as coisas e vendo de fato a conexão. E quando você enxerga esse foco de maneira clara, de maneira limpa, aí você começa a enxergar de fato que tudo melhora. Perfeito. Você vê quem você é. Perfeito. E aí você vai reconhecer quem você é e quem é Deus. E aí de fato você vai poder levar esse Deus de maneira
Perfeito. É isso mesmo. Olha só que legal, o César disse uma questão importante sobre lente. Antes da salvação, a palavra de Deus, e só ela, através do agir do Espírito Santo, lógico, cura a cegueira de quem não enxerga, ok? A pessoa passa a ver, porque é preciso nascer de novo. A pessoa não enxerga nada. Nós éramos cegos, você que já foi salvo, nós éramos cegos. Então veio o Espírito Santo através de sua palavra e curou a sua cegueira, você passou a ver. Só que a partir do momento que você passou a ver, a sua visão é limitada. Você precisa de lentes espirituais. Então, no curso da sua caminhada, você tem uns óculos da palavra de Deus, que ajusta, que calibra a maneira que você enxerga o mundo, através das lentes das Escrituras. Por isso, nós precisamos da palavra de Deus. Você não vive sem a palavra de Deus, sem o agir do profeta Jesus, sem o falar do profeta Jesus. Tenha a palavra em máxima estima na sua vida, nós vamos ver no último ponto. Muito bem, César. A cura da cegueira num ponto inicial e as lentes da palavra de Deus no caminhar. Ok? Muito bem. Outra aplicação aí. Se Jesus é a revelação final e definitiva de Deus, é ou não é? Você crê? Você crê pela palavra, ok? Não pelo que o Rodrigo está dizendo aqui. A palavra disse que Jesus revela Deus. Então, se você crê pela fé que Jesus é a revelação final e definitiva de Deus, Ele deve estar em nossos corações em máxima consideração e prioridade. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozar dele plenamente. Todo homem. Mas tem uns que Deus predestinou para não ter um conhecimento especial dele, não glorificá-lo especialmente como seus filhos. Se esse é o fim seu, glorificar a Deus, você precisa conhecê-lo. E se você quer, gente, você está entendendo que eu nasci para adorar a Deus, eu nasci para glorificar a Deus. Você deve se perguntar, como eu vou fazer isso? Porque você tem isso como meta de vida, tem ou não tem? O fim que Deus fez, ou seja, a finalidade, Deus te criou para isso. Você pensando assim, consequentemente você tem que pensar raciocínio seguinte: para eu glorificar a Deus, eu preciso conhecer Deus. Conhecer Deus através de Jesus. Por isso, nós precisamos ter em nossos corações Cristo e aquilo que Ele ensina em máxima consideração e prioridade. Senão nós vamos viver uma vida como crentes meia boca, como pessoas que creem em Deus, mas não estão levando muito a sério aquilo que Ele quer, através de sua palavra. Tenha a palavra de Deus em máxima consideração e prioridade. É questão de vida ou morte. A palavra de Deus faz uma analogia tão bela que a gente não leva a sério tem hora. É alimento. É alimento. Eu comprei uma calopsita essa semana e ela não desenvolveu e ela não se alimentou. E passaram 3 dias, ela ficou com a cabeça baixa. Depois do almoço ela morreu. Por quê? Porque ela não se alimentou. Você está vivo espiritualmente? Está vivo, ok. Só que para você ficar forte, para você continuar vivendo, você precisa da palavra de Deus, o seu alimento. Entenderam? Tenha a palavra de Deus em máxima consideração e prioridade. E para encerrar, como está o seu estudo, então, aqui de forma bem prática, tá? Como está o seu estudo bíblico? O estudo das palavras do nosso profeta e Salvador Jesus? Como está o seu estudo? Porque conhecimento bíblico e leitura da Bíblia não é por osmose. O que é isso? Osmose é um processo, das células, Raquel? Que algo se agrega a outro algo através de contato, através de estar próximo. Bluetooth, boa analogia do século 21. Você não tem conhecimento bíblico por Bluetooth. A sua Bíblia lá na rack ou lá na estante não vem para você se você não ler. Você quer Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia.
Não tem outra maneira. Estão inventando outras maneiras, mas Deus não disse que seria de outra maneira, a não ser pelas palavras do profeta Jesus, do perfeito profeta Jesus. Não há outra maneira. Se tivesse, Deus teria nos informado, mas não tem. Por isso que ele fala: conheça tudo o que está aqui a respeito de mim. Apocalipse fala isso: não acrescente nem tira nada, mas conheça através de tudo que está aqui, de capa a capa, Gênesis e Apocalipse. Como está o seu estudo bíblico, o estudo da palavra? E eu digo a você que é um estudo de qualidade, não é um estudo de quantidade. O que é isso? Estudo de qualidade, não de quantidade. Porque é legal nós termos como é que chama? Um plano de leitura, isso, anual, de 2 anos, de 3 anos, de 6 meses, tem para todos os gostos. Legal você seguir isso, até para ter uma rotina, para ter uma disciplina quanto a isso. Porém, não adianta nada você... Nossa, li 22 capítulos de Gênesis hoje. Beleza, estou acabando o livro de Gênesis. Mas o que você absorveu disso para a sua vida? Olha, eu compreendi que Gênesis tem até aqui 22 capítulos. Não serve. Não serve. Leia Gênesis 1:1. No princípio que criou Deus os céus e a terra. Ora ao Senhor, fala: Senhor, me ajude a entender isso. Você vai abrir os olhos. Eu tenho certeza que você vai olhar aquele versículo e falar: o Senhor é tão poderoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor criou os céus e a terra. E você vai lá fora, olha o céu, daquele céu de brigadeiro, azulzão, assim, falando: Deus fez isso. Você olha para a terra, você pega um mapa, você pega o Atlas, você vê: Deus criou tudo isso. Senhor, o Senhor é poderoso. Por isso, o Senhor é poderoso para mudar o meu coração. E você ora sobre aquele versículo e sai para trabalhar, vai fazer essas coisas, vai estudar, volta a dormir, não tem problema. Mas aquele versículo ficou no seu coração, perceberam a qualidade da leitura? Leia para entender, não leia para acumular conhecimento, porque o texto tem que gerar vida na sua vida, e isso depende, em parte, de você, de como você busca a Deus pela leitura bíblica. Outra coisa, é preciso conhecer Deus como um todo, porque tem muitos que gostam de ler Salmo. Salmo me acalma, Salmo me dá consolo, Salmo me dá uma esperança. É muito bom ler Salmo, é maravilhoso, só que você precisa conhecer também Romanos, você precisa conhecer Apocalipse. Não, Rodrigo, Apocalipse eu nem leio porque é umas coisas meio doidas e eu não consigo entender. Você tem que ler. Busca de Deus, que Ele vai, aquilo que Ele quiser que você saiba dali, Ele vai revelar. Você tem que recorrer a livros que comentem sobre o livro, a doutrina de homens sábios, homens de confiança que comentem sobre aquele livro, sobre aquele versículo. Pegue comentários, busque daqueles que instruem você a te explicar um determinado versículo sobre um livro que você está lendo. Ele tem a obrigação de te explicar, ainda que ele fale assim: olha, eu não sei agora, mas eu vou buscar saber para te trazer a resposta. Busque conhecer Deus de Gênesis a Apocalipse, porque o conhecimento é como um todo, ok? Como um todo. Amém. Eu vou chamar o tio Dan aqui. Oi, pode falar. Opa. Sim. Sem dúvida. Isso. Uhum. É verdade. Uhum.
Isso. 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 Uhum. É verdade. É verdade. Porque nós vimos lá com relação à história de Nicodemos, ele era um mestre da lei. Tinha muito conhecimento. Muito conhecimento, superior inclusive a vários discípulos de Jesus. Vários discípulos de Jesus. Mas Jesus diz para ele, você precisa nascer de novo. E o Espírito sopra onde quer, vai para onde quer. O que é isso? O Espírito é soberano, o Espírito convence, não quem fala, não é a minha argumentação, é a palavra de Deus usada, ou falada pela minha boca, pela sua boca, mas é o Espírito que gera vida dessa palavra viva. Essa palavra é viva porque o Espírito gera vida, senão é letra morta no coração de quem está morto. O Espírito gera vida. Perfeito. Isso. Exato, exatamente. Já foi muito falado de púlpito aqui pelo Marcos. Muitos crentes são crentes cebola. Um baita de um cabeção de conhecimento, mas não tem vida. Aí você olha para aquela pessoa, dá dó, porque fala, nossa, não está adiantando nada ela saber tudo isso que ela sabe. Por outro lado, tem gente que tem pouco conhecimento, mas tem uma perna forte que corre longas distâncias, mas está indo para o caminho errado, porque não tem conhecimento. Caranguejo. Em vez de ir para frente, vai para o lado. Né? Ok. Vamos cantar essa canção que... Opa, desculpa, César, desculpa. Vai lá. Do Vale dos Ossos Secos. Olha só. Que legal, tá vendo? O Espírito Santo é soberano e ele conduz a palavra dele no coração de quem ele quer, na mente de quem ele quer. Só que você precisa conhecer Deus. Se você tem o Espírito Santo aqui dentro, você precisa alimentar o Espírito, na verdade o seu Espírito, para que existe essa junção entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito, que confirma que nós somos filhos de Deus. Agora, se a sua vida espiritual está sendo fraca, por isso que você está caindo em pecado toda hora, porque não há firmeza de princípios de Deus em sua vida, para você tomar decisões segundo a vontade de Deus. Não é que o Espírito Santo vai sair de você, não, ele está ali, mas ele está triste, ele está quase inativo. Por quê? Porque você não está alimentando o Espírito, pedindo a Deus que encha você mais do Espírito. Para encher você do Espírito dele, ou ser enchido, né, como diz, enchei-vos do Espírito, é através da palavra de Deus, através de comunhão com Ele, conhecimento bíblico. Ok? Isso. É prática, é vida.
Quando você decora um texto é bom, porque aí você, naquele momento que você precisa tomar uma decisão, você está diante de um pecado, ou né, de uma possibilidade de pecado, você lembra do texto e o princípio que te segura. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ok? E também, no próprio Salmo 119 fala, como o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Eu vou dizer para vocês então, é muito bom decorar textos, é muito bom. Decore sim, porque naquele momento em que você está quase para pecar, você vai lembrar do texto. E o princípio de Deus vem ao coração e você fala não. Provérbios fala, se os pecadores querem seduzir-te, não o consinta. Para você dizer não, é só com um princípio bíblico. Por você mesmo, você não consegue. Vamos cantar essa canção para a gente encerrar? Meu servo, não temas. Olha só que bacana essa canção. Lembrei ontem à tarde, para a gente cantar, aplicar a respeito do ofício profético de Cristo nas nossas vidas. Pode paletar bem forte, né? Vem por Deus Jesus, senti que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz, a falar também no meu coração. Ele diz, aleluia. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamar. Senhor, eu ouço o teu chamar. E me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. Sempre ouço a tua voz, tão linda, servo, não temas, pois eu te escolhi. Obrigado, Senhor. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então verás o meu poder. Meu servo, não temas, diz o Senhor. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu, então verás. E então tu verás o meu poder. Amados, tão cheio de amor que me diz, profeta, meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, sacerdote. Ele experimentou, ele padeceu em nosso lugar, ele sabe que é difícil, mas ele é rei, e confia em mim, e você vai ver o meu poder. Ele é rei, aleluia, glória seja dada a Deus. Vamos em paz.